Bom dia, alunos! Então, estamos aqui nós outra vez, tá? Falando sobre a colonização do Brasil. Mais especificamente, vamos falar sobre as capitanias hereditárias, né? Que nós já tínhamos começado, tá? Então, foi o primeiro sistema de colonização feito pelo governo português. Estão lembrados que, né? Inicialmente, o Brasil não foi colonizado porque não precisava, os portugueses vinham aqui, trocavam o pau-brasil por quinquilharias com os índios, né? E o mais importante era o comércio oriental. Mas o comércio oriental começou a apresentar sinais de insucesso, em função da concorrência, da grande entrada de especiarias na Europa, né? Então deixou de ser um comércio lucrativo, era uma viagem muito longa até a Índia, passando pelo sul da África. Bom, e aí os portugueses tentaram novas coisas, por exemplo, foi cultivar cana-de-açúcar, né? Que fornecia um produto muito importante, uma especiaria muito importante, que estava sendo muito consumido na Europa. Iniciou isso nas ilhas do Atlântico e, posteriormente, vendo a possibilidade de fazer essa produção no Brasil, né? Então o Brasil passou a ser o local propriamente disso. Bom, para isso tinha que se criar um sistema de colonização. Então foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Como nós já vimos, era um sistema então particular, né? Onde cada parte do Brasil, cada pedaço do Brasil foi entregue a um grande proprietário português, um homem, né, de origem nobre, de origem feudal, que vinha para cá então iniciar a produção, né? Ele distribuía terras entre os colonos que ele trazia, né? E com isso então a produção açucareira começou a ser feita, além de outros tipos de produtos também que começaram a ser produzidos. No entanto, esse sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo. Das 15 capitanias inicialmente criadas, só 2 prosperaram. Então o governo português foi tentar outra forma propriamente de colonização. Bom, qual foram os fracassos, as razões do fracasso, então, desse sistema? Então, uma das coisas que nós temos é a questão da distância de Portugal ao Brasil, né? Portugal foi na Europa, o Brasil na América do Sul. Muito mar, né? Os navios levavam muito tempo para fazer essa viagem, alguns naufragavam, né? A quantidade de produtos que poderiam trazer ou levar daqui eram relativamente pequena pelo tamanho das embarcações. Então isso causou um problema muito sério para os donatários em geral, né? Além disso, tinha donatários que, embora fossem muito ricos em Portugal, não tinham recurso para bancar uma colonização de um território no Brasil, uma capitania que tinha o tamanho de Portugal, né? Cada capitania hereditária era próxima ao tamanho do Portugal na Europa, né? Então, era uma questão muito difícil. Fora isso, com o início da colonização, os problemas começaram também na terra, né? Que é a hostilidade dos índios, né? Os portugueses começaram a tomar as terras dos índios, as áreas onde tinha as aldeias, né? As roças, né? Tá certo? Onde áreas de caça, né? Correto? E os índios começaram a perceber que a chegada dos portugueses não era uma coisa tão boa assim. Além disso, né, na falta de mão de obra, né, os índios foram vistos como possíveis, né, trabalhadores, né, sendo que eles não estavam habituados ao trabalho agrícola, né, então aí começaram a colocar os índios à força, né, é, presos, amarrados, né, já no sistema propriamente escravista. E, obviamente, aí a resistência dos índios se tornou maior. Tá? Além disso, os franceses também passaram a disputar, né, a posição de controle do litoral brasileiro, seja para a exploração do pau-brasil, ou até mesmo na perspectiva também de colonizar, tornar o Brasil uma área também produtora, né, de açúcar, etc. Isso, então, né, fez com que o litoral fosse, né, frequentado pelos contrabandistas, como os portugueses chamavam, os franceses que vinham roubar para o Brasil, né, tá? A própria pirataria francesa que atacava os navios também, tá certo? Bom, e problemas, né, de ordem natural. Eventualmente morria o donatário e não tinha herdeiros, ou os herdeiros não estavam interessados em vir para o Brasil, né? E aí não havia uma sucessão, né? Além disso, o governo português também ficou preocupado como é que essa terra seria lucrativa. Precisaria uma administração aqui para fazer o controle dos impostos, né? Ver quanto de produção estavam nos engenhos, né? E isso os donatários não faziam muito bem. Tá? Então, esses elementos todos vão fazer com que o governo português, então, resolva mudar um pouco o sistema, manteve as capitanias, mas
né, criar um novo sistema administrativo para cuidar da colonização do Brasil. Duas capitanias não tiveram o mesmo caminho. Tá? Essas prosperaram, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Aí, quais são as razões disso? A capitania de São Vicente, que era governada por Martim Afonso de Souza, o mesmo militar português que iniciou propriamente a colonização do Brasil, ele introduziu a cultura do cana-de-açúcar. Né? O primeiro engenho que se tem notícia, que é o engenho dos Erasmos, foi criado por Martim Afonso de Souza. Então, essa produção açucareira inicial que Martim Afonso Souza se concentrou foi uma das razões propriamente do sucesso. Além disso, a questão também da administrativa. Tanto Martim Afonso de Souza quanto Duarte Coelho, que foi o donatário, né, da capitania de Pernambuco, eram bons administradores, né? E com isso, então, essas capitanias também acabaram dando um bom resultado. Além disso, tem um detalhe, né? O caso de Pernambuco, ele já fica bem no Nordeste brasileiro, muito próximo da África e muito próximo da Europa, né? Então, nesse sentido, também foi outro fator que contribuiu para o sucesso, tá, das capitanias. Aqui nós estamos vendo a cidade de Olinda, né? Uma cidade construída, uma das primeiras vilas do Nordeste, construída em cima de uma colina. Hoje né, uma cidade subúrbio, suburbana, né, de Recife, né, uma cidade secundária em relação a Recife. Mas durante muito tempo, Olinda foi a principal cidade, a principal vila de Pernambuco, ela que governava Pernambuco. Bom, e São Vicente, né, era a sede propriamente da capitania que tinha o mesmo nome, né, São Vicente, né, que hoje pertence a São Paulo, né, que hoje respectivamente, o estado de São Paulo. Bom, com isso, então, o governo português, como nós estamos falando, criou o chamado Governo Geral. O Governo Geral foi criado em 1548, quando as capitanias hereditárias foram criadas em 34, né? Então, são aí o quê? 14 anos, totalmente, de diferença, né? Então, durante esses 14 anos, basicamente, as capitanias hereditárias que administraram sozinho o Brasil. Mas aí, então, o governo português resolveu criar uma capital, o Brasil passou a ter uma capital, que foi a cidade de Salvador, criada pelo primeiro governador-geral, e dessa capital, então, emanava as ordens para todos os donatários, né? Para todas as capitanias hereditárias. Com isso, então, passou a haver uma centralização, né, de governo e que, de certa forma, contribuiu para dar sucesso à colonização do Brasil. Tá bom? O primeiro governador era Tomé de Souza, como a gente vai ver, e ele era assessorado por 3 ministros, vamos dizer assim. Tá? 3 grandes funcionários reais que acompanhavam ele, né, de livre nomeação dele, e que ajudavam propriamente, então, cada um com sua organização, né, sediado na capital de Salvador, tá? A cidade de Salvador, que é a capital do Brasil na época, propriamente, então, as ações, né, do seu governo. Então, havia o capitão Mor da Costa, que valeria hoje um general, né, um almirante, tá? Que cuidava, então, da parte de segurança do Brasil, né, da colônia, de toda a colônia. Tá? Ele dispunha de navios, dispunha de tropas armadas, tá, de terços, né, e que fazia, então, a fiscalização das vilas do litoral, né, garantindo a segurança contra piratas, contrabandistas, né, também a questão de ataques de índios às vilas, né, as fazendas, os chamados engenhos, que daqui a pouco a gente vai falar, né. Então, o capitão Mor da Costa cuidava dessa parte militar, ou segurança. Havia o provedor Mor, que era o homem que cuidava do dinheiro da colônia. Tá? Ele era uma espécie então, de ministro, que a gente chamaria hoje da fazenda, né? Tá? Das finanças, né? E ele, então, cuidava de uma parte importante, que era a questão da cobrança dos impostos. E havia o ouvidor Mor, que era uma espécie de ministro da Justiça, que cuidava, então, né, do julgamento, né, dos indivíduos que cometiam propriamente crimes. Tá? Embora hoje a estrutura é um pouquinho diferente, né, porque o ministro da Justiça não cuida exatamente de julgamento. Mas naquela época, né, não havia a mesma organização, né, que no Brasil atual, por exemplo, né, e o ouvidor Mor, então, era responsável pelos tribunais que começaram a se estabelecer. Tá?
Então, aí o julgamento de pessoas, né, dos atos, etc. e tal, né, referente a crimes, né, era a responsabilidade desse ouvidor-mor. Tomé de Souza, então, chegou no Brasil em 1549, na realidade. Tá? Ele foi nomeado em 48, mas ele estava em Portugal ainda. Em 49 ele chega ao Brasil e funda, então, a cidade de Salvador. Em Salvador existe uma praia, que existe um monumento, né, que comemora a chegada dos navios da expedição de Tomé de Souza, que teve a responsabilidade de fundar, então, o primeiro governo geral. Não confundir Tomé com Martim Afonso, tá? Casualmente, os dois têm o mesmo sobrenome, de Souza, mas são de famílias não muito próximas, né? Tá? Quando o Tomé de Souza assumiu o Brasil, acho que o Martim já tinha falecido, já estava muito velho, né? Eles não são parentes diretos, os dois. Tomé de Souza, então, ele organizou esse governo geral, que foi algo muito importante. Veio com ele também muitos colonos, porque o governo português pagou a viagem desses colonos, né? Que vieram com suas famílias, né, trouxeram animais, tá? Começa também a chegar escravos africanos, devido já ao problema que já tinha se detectado, né, do fato dos índios não estarem adaptados ao trabalho agrícola, fugiam com facilidade, né, ofereceu muita resistência, então começa a chegada de escravos africanos. Tá? Como também vem os jesuítas, né, os padres encarregados de certa forma, de acabar com o problema com os índios, no sentido de fazer a catequese dos índios, fazer os colégios, né, a criar as missões. Né. Então, isso também foi um elemento importante, sendo que o primeiro, né, chefe jesuíta do Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega. Tá? Bom, e veio já um prispado, né, já se criou uma organização religiosa no Brasil, com o Dom Fernando Sardinha, que é o nosso primeiro bispo. Tá bom? Tomé de Souza, então, ele é uma figura-chave na história brasileira por ter, vamos dizer assim, consolidado a colonização do Brasil. Tá? Lembrando que Martim Afonso, né, foi o que iniciou a colonização e Tomé de Souza, então, consolida a colonização do Brasil. Os outros dois governadores gerais, o Brasil teve mais de 30 governadores gerais, tá? Porque os governos gerais duram até 1808, a chegada de Dom João VI. Tá? Então, nós tivemos muitos governadores gerais. Mas Duarte da Costa, Mendes Sá, que são respectivamente o segundo e terceiro governadores gerais, eles têm uma importância grande na história. Tá? Duarte da Costa, dos três governadores, foi o que maior teve problemas, né? Já de início, houve uma grande revolta de índios na região da Bahia, que o Duarte da Costa não conseguiu controlar muito bem. Né? Além disso, o filho dele se indispôs pela ação contra os índios. O filho dele acabou se indispondo com o Dom Fernando Sardinha, com o bispo. Então houve um problema aí de crise entre o governador e a igreja, né? Que isso, né, dificultou bastante o governo dele. Além disso, aproveitando um pouco essa situação de conflito interno do próprio governo português, os franceses se apoderam de uma parte importante do sul do Brasil que estava desprotegido, que era justamente o Rio de Janeiro. Né? Essa parte mais ao sul do Brasil, né, hoje nós chamamos de sudeste, propriamente dito, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda não fazia parte do Brasil nessa época, mas o que chamava-se sul do Brasil incluía a parte do litoral do Sudeste. Os franceses atacam, então, e dominam uma baía importante, que era a Baía da Guanabara, né? E lá fundam um forte. Né? E nesse forte, então, eles estabelecem inicialmente uma ocupação da área, né? Atraem os índios, que eram contrários aos portugueses, para o lado deles, e isso gerou, então, um grande conflito, que só foi resolvido pelo governador geral seguinte. Né? Duarte da Costa não conseguiu administrar muito bem o Brasil, ele é chamado novamente, chamado a Portugal, né? Chamado para Portugal, para retornar a Portugal, e é nomeado, então, Mendes Sá. Né? Essa família de Sá teve vários governadores gerais no Brasil, como Salvador de Sá, que governou bem mais tarde, foi um governador também muito importante. Mendes Sá, então, faz uma administração importante,
no sentido de resolver o problema do conflito indígena na Bahia, além disso, da expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Né? Ele fica muito tempo governando, justamente por essa competência, essa importância que ele teve. Tá bom? Ele tinha um sobrinho que era o Capitão Mor, né? Que era uma espécie de ministro da defesa dele, né? Que cuidava então da parte da segurança do Brasil na época. E o Estácio de Sá, então, é que coordena militarmente, né, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Para isso ele funda um forte que deu início à cidade do Rio de Janeiro. Né? Então Estácio de Sá é considerado, como é que chama, o fundador da cidade do Rio. Por isso existem algumas coisas com o nome de Estácio, né? Existe uma faculdade com o nome de Estácio, que é uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Existe uma escola de samba famosa também, chamada Estácio, né? Em homenagem a esse personagem que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Para a nossa aula não ficar muito longa, nós vamos parar por aqui, tá bom? Nós voltamos, então, comentando um pouquinho mais dos governadores gerais, como Duarte da Costa e o próprio Mendes Sá, tá bem? E damos, então, prosseguimento. Tá? Vou encerrar por aqui, para nós não podermos, né, para nós não ficarmos com aula muito extensa e ficar mais fácil a gente dominar esses assuntos.